Olá, gente, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje então vou responder essa tag do Quase que eu assisti no canal da Fabi Reads e adorei. É uma tag bem curtinha, mas muito divertida. Então eu vou deixar aqui no box de informações o link para o vídeo da Fabi, tá? Caso você não tenha assistido. E claro, também o link para o vídeo do canal que criou a tag, que foi o canal Check-in Literário. Vou fazer, claro, o convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, para a gente continuar batendo esse papo sobre literatura toda semana. A primeira questão dessa tag, gente, é a seguinte: um livro que quase abandonei. Eu espero que vocês não pensem que eu tenho uma perseguição com esse autor, com esse livro, porque toda vez que eu falo alguma coisa negativa sobre um livro, normalmente é sobre esse aqui, que é O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do escritor Richard Osman. Sim, muita gente adora esse livro. Esse livro faz parte, acho que, de uma série, né? Tem 3 ou 4 livros já. Aqui em casa mesmo, né? O Leonardo adorou essa história, já leu, acho que o segundo livro. Esse livro é dele, aliás. E eu fui ler pensando em dar uma mais parecida, mudar um pouquinho, ler coisas, assim, diferentes do que eu costumo ler. E eu achei o enredo, assim, interessante, porque aqui a gente vai ter uma história de investigação e os investigadores, então, têm todos mais de 70 anos. Só que, gente, o desenrolar da história, a escrita do Richard Osman não deu para mim. Então, muitas vezes durante a leitura, eu pensei em abandonar o livro. Só que eu continuei porque eu pensei assim, vai que o final é legal, eu tenho que terminar para poder falar com o pessoal no canal que eu achei. Então, eu acabei concluindo. Mas vontade de abandonar esse livro aqui não faltou. Me digam aí se você é do time que adora aí esses livros aqui do Richard Osman, ou você nem teve interesse em ler. Bem, então vamos deixar aqui o Richard Osman de lado. Quem sabe ele não aparece mais aqui no canal. Acho difícil. Bem, a segunda questão é a seguinte: um livro que quase favoritei. Ai, gente, eu quase favoritei O Jogador de Dostoiévski. Meu Deus do céu, eu gostei muito desse livro. Só que é aquilo, né? Quando a gente favorita um livro, a gente vai colocar ele em comparação com outros que a gente já leu. Então, quando eu coloco ele em comparação, por exemplo, com Ana Karenina, com os irmãos Karamazov, ele fica bem abaixo, assim, em questão de qualidade. Mas eu tive uma experiência de leitura muito boa, muito legal, um texto fluido. Eu sei que o Dostoiévski muitas vezes vai ter um texto assim mais difícil, porque ele aborda questões filosóficas que às vezes deixam aquele texto um pouquinho mais emperrado, ou o clima da história é muito sombrio. Por exemplo, quando eu li Crime e Castigo, eu senti muito isso, sabe, aquela coisa abafada, escura, aquele personagem assim doente, com 1000 pensamentos, sabe? Então pesava às vezes para minha leitura. Esse daqui não, apesar de falar de vício, de comportamento das pessoas no jogo, ele tem muitos elementos cômicos, os personagens são carismáticos, eles têm ótimos diálogos, a trama toda vai se passar fora da Rússia, então também é interessante. Até com o Dostoiévski que fala das pessoas ali dos outros países, porque tem o inglês aqui na história, tem franceses, e toda a trama assim é muito gostosa de ler. É um livro assim bem curtinho, então eu gosto muito de recomendar até esse livro para quem tem receio do Dostoiévski, fica meio sem de ler, porque é um livro curto, caso você não goste também, você não vai perder um tempão aqui, você logo vai ver o que você acha da história e da escrita do Dostô. O item 3 da tag, gente, é o seguinte: um livro que quase me fez chorar. Olha, eu tive que pensar bastante, porque a gente lembra mais, né, do livro que a gente chorou, que eu, no caso, foram pouquíssimos livros, eu acho que eu chorei em 2 livros. Eu acho que eu chorei lendo Os Miseráveis e As Boas Mulheres da China também, meus olhos ficaram bem cheios d'água, assim. Então eu tentei lembrar, assim, de um livro que me deixou muito triste, para baixo, que eu tive essa sensação, assim, de quase chorar mesmo. E então eu lembrei de Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Esse aqui é um calhamaço, né, do Thomas Mann. Ele escreveu esse livro muito jovem, acho que ele tinha 24, 25 anos, e tem uma qualidade incrível. Eu não vou falar para vocês que eu sou super fã desse livro, não. Eu escuto pessoas falarem super bem da experiência de leitura delas com Os Buddenbrook, mas não foi bem o meu caso. Talvez eu tenha criado muita expectativa, não sei. Mas eu me envolvi sim com a história, a gente vai acompanhar acho que 3 gerações, se não estou enganada, só que a gente fica mais em uma geração, né, específica. E como o subtítulo diz, né, que é a história, né, a decadência de uma família, então a gente sabe que é uma história que vai, né, ladeira abaixo, mas querendo ou não, né, gente, a gente fica com aquela expectativa de que determinado ponto ali, determinada pessoa da família
tenha um final melhor, enfim. E aí, para não dar spoiler, claro, né? Eu vou falar para vocês assim que o momento que eu quase chorei foi a morte de um personagem, tá? E eu achei muito, muito triste. Eu fiquei bem tocada realmente assim lendo, e eu guardo realmente essa memória. Então, para responder essa questão, fica Os Buddenbrook do Thomas Mann. A questão 4 é um livro que quase dei 5 estrelas. Gente, eu não sou de avaliar as minhas leituras, tá? Eu não coloco assim 5 estrelas, enfim, não dou nota. Mas eu entendo, né? Que seria um livro assim que eu achei excelente, muito bom e tal. Então que ficou quase nisso. E aí eu me lembrei desse livrinho aqui do Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Eu gostei bastante desse livro. É um livro que vai te proporcionar sensações, reações bem diferentes, porque você dá risada aqui, você também fica chocado em muitos momentos. Não era bem o que eu esperava da história. Eu não sei se vocês já leram o livro, se vocês já ouviram falar. Eu sabia assim, é aquela história que os mortos voltam para se vingar dos vivos, sabe? Era essa a ideia que eu tinha desse livro. E demora bastante para acontecer esse episódio, né? Que vai ter uma greve, os mortos não são enterrados, ficam os caixões ali fora do cemitério, e aí vai acontecer, né? Toda essa ação, pelo que o livro é mais conhecido. Mas antes disso, a gente vai dar um passeio bem grande assim pela história do Rio Grande do Sul, do Brasil até, e vai ter muita violência, tortura. Então é um livro assim mais completo até do que eu imaginava. E é muito gostoso de ler, principalmente essa fase que tem mais ação assim na história, diálogos dos personagens, as coisas que o Érico Veríssimo aborda, né? Ele faz muitas críticas aqui. Então é um livro bem interessante. Normalmente eu escuto elogios, né, a Incidente em Antares. Então eu vou falar que quase eu considerei assim um livro 5 estrelas. Quinta questão, um livro que quase peguei para ler, mas ainda está me esperando na estante. Ai meu Deus, vários, né? Mas eu acho que o que eu mais estou ensaiando para ler assim há mais tempo é a biografia do Dostoiévski. Gente, eu tô desde o final do ano passado para pegar esse livro. Até a Mônica, inscrita aqui no canal, que me deu, né, de presente esse livro, me deu o 5º volume também dessa biografia, né, que é dividida em volumes, mas vocês também encontram, né, um volume único. Eu tinha até comentado com ela, eu vou começar a ler, eu vou começar a ler. Gente, até agora eu me enrolei de um jeito que eu não comecei a ler. Mas eu tenho até um projetinho de ler essa biografia e fazer videozinhos na área de membros. Eu deixo a área de membros para vídeos assim mais específicos. Então acho que seria legal eu ter assim uma sequência de vídeos falando sobre a vida, né, do Dostoiévski, sobre a sua obra, e eu vou colocar isso em prática ainda assim. E aqui no canal, claro, que eu vou comentar em algum resumo de leituras ou algo assim. Vou pensar em algo também para conversar assim com todo mundo, né, a respeito da vida do Dostô. Então, esse aqui é o primeiro volume, chamado As Sementes da Revolta. Aqui a gente vai ver a vida do Dostoiévski desde o seu nascimento, né, em 1821, até o ano de 1849. E quem sabe, né, eu não me animo de vez, né, para pegar esse livro. O que eu não quero é acumular muitas leituras, porque eu fico ansiosa, sabe, gente? A leitura para mim é uma coisa que tem que ser positiva, aconchegante, um momento legal no nosso dia, né? Então eu tento, assim, não me atrapalhar. Mas assim que eu conseguir, eu vou encaixar, assim, essa leitura e vou comentar com vocês, né? Um resumo de leituras, que eu também comento as minhas leituras em andamento. Vocês vão ficar sabendo, né, que eu peguei esse livro para ler. Ou, claro, né, me seguindo lá no Instagram, porque aí todo dia lá nos stories eu compartilho com vocês o que eu tô lendo. Sexto item da tag, um livro que quase não lembro do que li. Ai, gente, vou dar uma pedalada aqui e vou falar 2. Porque, assim, esses 2 livros eu li há bastante tempo. Um é da Lígia Fagundes Telles, chamado As Horas Nuas. Ai, eu quase não lembro dessa história. Eu lembro que a personagem principal é uma atriz, ela já é, assim, mais velha, e eu acho que ela tem um gato. Se ela não tem um gato, eu tô me confundindo muito com a história. Ah, não, ela tem um gato sim, tá falando aqui. Uma atriz decadente e um gato são os personagens centrais desse romance. E é isso que eu me lembro, tá? E eu acho que tem alguma coisa com a filha dela. Tem alguma questão de família aqui também, eu acho. Então é um livro da Lígia que eu quero reler. E aí eu penso até em fazer um videozinho aqui pra vocês no canal, comentando, né, sobre essa história. E o outro, gente, que eu praticamente não lembro do que eu li, é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Que eu li nessa edição aqui de bolso da Saraiva, que, meu Deus do céu. Era uma época, gente, que eu comprava livro assim, só pelo preço mesmo, eu só via assim os baratinhos. E aí
foi doído ler, mas eu era jovem, né? Eu não me incomodava tanto com essa diagramação maravilhosa, com essa letra pequenina. E eu li Mrs. Dalloway aqui nessa edição. Só que eu tenho esse livro no Kindle. Eu acho que o da... Agora me fugiu o nome da editora. Antofágica. Eu acho que eu tenho a edição da Antofágica, que tá no Kindle Unlimited. E aí eu quero reler nessa edição. Mas o que eu me lembro? Eu me lembro que Mrs. Dalloway saiu para comprar flores. Eu não lembro dessa história, gente. Eu acho que muitas pessoas vão falar assim, claro que você não lembra, não acontece nada nesse livro. Ou como você não lembra da história de Mrs. Dalloway? Porque esse livro, né, gente, é amor ou é ódio? Não sei. Eu sei que muita gente não gosta, né? E muita gente adora. É engraçado, não sei se vocês são assim também. Às vezes a gente não lembra da história do livro, mas a gente lembra da nossa reação, alguns momentos da gente lendo o livro, né? E eu lembro que eu gostei de Mrs. Dalloway quando eu li, tá? Vamos ver aí se vai ser um livro que eu vou seguir gostando ou não, porque eu tenho sim vontade de reler, como eu disse, vou reler no Kindle. Questão 7, um livro que quase comprei. Ó, história da minha vida. Então, gente, o mais recente, que eu tô, assim, há muito tempo a comprar, teve essa promoção recente na Amazon, que estava incrível, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu acabei não comprando nenhum livro, mas um, assim, que eu fiquei muito balançada para comprar, porque eu quero há muito tempo, é Ilíada e Odisseia, pela Penguin. Tava num preço muito legal, não sei se vai voltar a ficar por aquele preço. Eu acho que o box estava 55 e você comprando separado acho que ainda sai mais barato, uma coisa assim. Eu quero muito ler Ilíada e Odisseia, essas obras mais antigas, sabe? Então, uma hora eu compro, mas não foi dessa vez. Oitavo item. Um livro que quase negligenciei, mas acabei amando. Eu adorei essa pergunta. E com certeza foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Várias vezes eu pensava em deixar esse livro de lado, sabia que era um grande clássico, do terror, não sei o quê. Mas assim, sabe, não tinha vontade de ler. E aí foi mês assim do Halloween, outubro, eu tava com 3 opções, né? Eu pensei em ler Frankenstein, que eu ainda não li, Drácula, que eu acabei lendo depois, e esse aqui. Aí eu acho que eu tava enrolada, assim, com algumas leituras, sabe? E eu pensei assim, eu vou pegar o Médico Monstro, porque é um livro curtinho. Foi por isso que eu escolhi o Médico Monstro. Gente, eu comecei a ler o livro, eu amei, mas assim, me fisgou no começo. É muito bem escrito, tem um clima misterioso, muito legal. Eu não sabia nada da história, também tem isso, né? Muita gente já sabe o que acontece aqui, eu não sabia. Então, pra mim ficou melhor ainda, sabe? Tem toda uma questão aqui de um testamento do médico, né, da história. Ele tem um amigo advogado e ele deixa, em caso dele sumir, né, da sua morte, ou que ele fique desaparecido alguns meses, se não estou enganada, ele deixa então os bens dele para o Mr. Hyde, que é uma pessoa assim muito estranha. Então fica toda essa questão assim, por que disso, sabe? Fica tudo assim em volta desse testamento e é claro que vão acontecer várias coisas, né, no decorrer da história. Então foi um livro que eu amei demais e eu super recomendo para vocês. Como é curtinho, né? É mais fácil da gente pegar para ler e eu espero que vocês também gostem bastante, caso não tenham lido. Gente, agora a última questão, eu vou ter que pedir ajuda para vocês, porque eu pensei, eu falei, não, eu não vou responder qualquer coisa, eu não tenho uma resposta para essa questão, então eu vou jogar pro pessoal, então eu quero que vocês me respondam. Digam aí, um livro que quase tem um final perfeito. Gente, eu fiquei pensando em um final que eu mudaria alguma coisa. Não me veio nada na cabeça. Fiquei olhando aqui os livros na minha estante, pensando. Para essa questão, não ficar sem resposta, vou fazer uma polêmica aqui. Grandes Esperanças de Charles Dickens. Eu não sei se é em toda edição, tá? Eu sei que nessa edição da Penguin e Companhia vocês encontram os 2 finais para esse livro. O primeiro, que o Charles Dickens escreveu, e o segundo, que foi o que acabou sendo publicado. Porque ele pediu a opinião de um amigo dele, e o amigo dele falou, Dickens, não dá, né? Você não vai fazer isso com o pessoal. Essa história não vai terminar assim. Aí ele fez aquele final mais bonitinho. E eu indo na contramão, gosto mais do primeiro final, gente. Eu acho um final mais de acordo com a história. Não é o final bonitinho, não. Mas é o que eu falei, está mais de acordo com a história, entendeu? Então, falando de final de livro, eu vou colocar essa polêmica aqui. Eu acho que vocês vão discordar comigo, vocês vão preferir o final realmente que foi publicado. Mas fica aí pra gente conversar a respeito. E, por favor, digam aí pra mim um livro que pra vocês tem um final quase perfeito. E é isso, gente. Eu falei que a tag era bem curtinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito por vocês terem assistido o vídeo até aqui.
E não esqueçam também de deixar sugestão de tag, porque de vez em quando eu acho legal responder, a gente acaba falando de livros que a gente nem lembrava mais que tinha lido, e é legal pra gente conversar aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo então, até lá, tchau, tchau!